Olá, meus queridos, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para nós estudarmos a Bíblia com o tema de hoje, o juízo. E nós vamos aprender muita coisa legal nesse tema de hoje e muita coisa importante que nós precisamos entender sobre o juízo de Deus, o que vai acontecer, como vai acontecer, quem vai ser julgado e quem é o nosso juiz. Tudo isso nós vamos aprender no estudo da Bíblia de hoje. Então, vamos estudar a Bíblia juntos hoje. Bora lá! Então, meus queridos, estamos aqui agora para estudar a lição. Vamos lá para a tela do meu computador aqui agora. Pronto, tá aí a tela do computador. Estudo bíblico que nós estamos fazendo aí é ouvindo a voz de Deus, né? O tema do estudo bíblico. Semana passada nós falamos então sobre o santuário de Deus. Vamos relembrar aquilo que nós falamos semana passada, bem breve, bem rápido aqui, para a gente não esquecer o que foi falado semana passada. Então, na semana passada nós vimos, olha só, o santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Era dividido em dois compartimentos, o santo e o santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e outro pela tarde, e no dia da expiação era feita a remoção dos pecados, né? Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. Então tudo isso nós vimos no estudo passado, do tema passado, que foi o santuário de Deus. Nós aprendemos o significado, né? E tudo isso que nós vimos agora no resumo. Tema de hoje, que já está aí na tela, o juízo. E nós precisamos entender esse tema. Então olha só, vou pedir a vocês toda a atenção do mundo, pega a Bíblia, confere os textos, porque este tema de hoje ele é muito importante para nós, tá bom? Então, bora lá, vamos destrinchar esse tema aqui hoje e vamos aprender um pouquinho mais da palavra do nosso Deus e do amor do nosso Deus por nós também. Então, o tema de hoje é o juízo e aqui tem um gráfico que diz bem assim. É uma das profecias que nós vamos estudar hoje, que vai estar dentro do estudo sobre o juízo hoje. Olha só, uma das profecias que nós encontramos lá em Daniel diz bem assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que isso aqui tem a ver com o estudo bíblico de hoje? Nós vamos aprender agora, entrando no estudo bíblico, para a gente ir destrinchando isso daqui e entender o que isso tem a ver com o juízo de Deus. O juízo, um fato bíblico indiscutível e que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer juízo a todos as obras, até os que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, meus queridos, Jesus vai trazer o juízo a todos, né? Quer sejam bons, quer sejam maus, todos nós passaremos pelo juízo. Diz lá Eclesiastes capítulo 12, versículo 4. E aí, começando então, para a gente ir aprendendo sobre o tema do juízo, primeira pergunta: para onde Jesus foi após a sua ascensão? Depois que Cristo se sacrifica por nós, depois que Cristo faz todo o ministério dele aqui na terra, aí ele sobe ao céu, né, vai para a sua ascensão, né? Qual foi, né, para onde ele foi exatamente Jesus após ele subir de volta ao céu? Vamos lá, vamos ver qual é a resposta? Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, e Hebreus capítulo 9, versículo 24, e também Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13 vai nos dar a resposta. E vamos lá então em Hebreus capítulo 1, versículo 8, capítulo 8, versículo 1 e 2. Diz bem assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não um homem. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, né? Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus.
Apocalipse diz: voltei-me para ver quem falava, e voltado vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos candeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, meus queridos, nós já falamos isso, estamos falando isso, né, no estudo da lição que nós fazemos diariamente, então estamos fazendo diariamente, né? No estudo da lição, até na semana passada e essa semana, nós falamos um pouco sobre o santuário, o que o santuário tem a ver com a nova aliança, qual o papel que Jesus desempenha hoje, quem nos representa no céu hoje, aonde Jesus está no céu. Então, tudo isso nós já vimos um pouquinho na lição de semana passada e dessa semana. E estamos agora vendo aqui, então, a resposta para onde Jesus foi após a sua ascensão. E aí diz a resposta: foi atuar como ministro no santuário, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, meus queridos, Deus hoje, Jesus, né, depois que ele se ascendeu ao céu novamente, morreu por nós e ele subiu ao céu novamente, Jesus, ele foi para o santuário celestial, e lá nesse santuário ele faz todo o trabalho, né, que os sacerdotes faziam aqui na terra, né, no santuário terrestre. Então Jesus hoje ele atua como nosso sumo sacerdote e também como nosso juiz, que nós vamos ver mais para frente. A pergunta 2 diz bem assim: o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs? E agora nós vamos entender essa profecia que está lá em Daniel capítulo 8, versículo 14, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7 e Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e 19. O que quer dizer essa profecia de Daniel de 2.300 tardes e manhãs, né? E aí diz lá: e o santuário será purificado. Nós vamos entender agora. Vamos lá os textos bíblicos primeiro. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7 diz bem assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 11, versículo 18 e 19 agora. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado, para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. E aí a profecia de Daniel diz: e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, o que aconteceria, meus queridos, com o céu e a terra no fim das 2.300 tardes e manhãs? Olha só o que diz a resposta aqui, ó: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado o seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, ao fim das 2.300 tardes e manhãs, aconteceria o juízo. Isso mesmo, ao fim dessa profecia aconteceria o juízo. Mas um fato, né, marca essa profecia, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, vamos entender melhor. Olha só o que diz: na terra Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por terra e anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, acontecia ali o dia da expiação, que nós já vimos na lição que nós estudamos diariamente. O sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário.
Da mesma forma, ao fim da profecia da profecia das 2.300 tardes e manhãs, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Então, meus queridos, quando finaliza ali as 2.300 tardes e manhãs, Deus, Jesus, na verdade, ele passa do santo para o santíssimo, e a partir dali, então, Jesus começa a fazer ali o papel de juiz, julgando tanto mortos e vivos, né? Todos nós estamos sendo julgados, né, neste momento por Jesus lá no céu. Ele está fazendo um trabalho de juízo investigativo. Nós vamos ver um pouquinho isso um pouquinho mais para frente. Aí a pergunta 3 é assim: que profecia revela a data do início da contagem das 2.300 tardes e manhãs? Então eu falei, né, que ao fim das 2.000 tardes e manhãs, Jesus passaria do santo para o santíssimo, né? E vimos ali que essa data aconteceu em 22 de outubro, deixa eu ver aí, 22 de outubro de 1844. Então, como que nós chegamos nessa data? Para nós chegarmos nessa data, a gente precisa saber o início dessa profecia. E nós vemos lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 até o 27, nos dá a resposta, que diz bem assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. Então, meus queridos, verdadeiro ou falso aí? Foram quantos? Qual foi o início dessa profecia? Foi em 1260? Não. 1290 anos? Não. 1335 anos? Também não. Então, o que dá início a essa profecia é as 70 semanas dita lá em Israel, né? Que na contagem dá 490 anos. Então, deixa eu só voltar no gráfico aqui, no primeiro gráfico, para mostrar para vocês. Lá no primeiro gráfico lá, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Pera aí, deixa eu voltar lá. Voltar, depois eu volto ali onde nós paramos. Olha aqui. Neste gráfico aqui. Aqui, 70 semanas em 457 a.C., começou ali a restauração de Jerusalém. E ao fim dela, termina-se então os 49 anos, que são as 7 semanas. Quando termina, né, são determinados sobre o teu povo, e depois, a partir dali, até o nascimento de Cristo, são 62 semanas, ou seja, 434 anos. Juntando as duas, dá 490 anos e 70 semanas. Aí dá, na verdade, 69 semanas. Do nascimento de Jesus até sua morte, no caso é uma semana, que dá 7 anos. Aí sim completa os 490 anos e as 72 semanas. Então tudo começa aqui com a reconstrução. Cadê o mouse? Aqui, ó. Com a reconstrução de Jerusalém. E a partir daí começa a contagem desses 400 semanas, que são 490 anos. Nasce Jesus, morre Jesus e finaliza aqui, né? Na verdade, finaliza aqui não. Aí quando Jesus morre, ainda conta 1810 anos até completar os 2.300 anos, que dá, né, pela contagem, dá exatamente 22 de outubro de 1844. E aí começa então, Jesus passa do santo para o santíssimo e faz o trabalho de juiz hoje lá no santuário celestial em nosso lugar. Faz o trabalho de juiz nos investigando, né? Vale lembrar que a profecia
que uma profecia, né, na profecia na Bíblia, representa um ano. Então, quando a gente se fala de um dia, 2 dias, 3 dias, no caso, profeticamente isso é equivalente a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso daí nós vemos lá em Números capítulo 14, 34 e Ezequiel 4, versículo 7. Que profecia... eu falei que não li os textos, né? Não, é porque aqui, ó, nós paramos aqui no slide, nesse slide aqui. Então vamos lá, pergunta número 4. Qual é um dos papéis de Jesus no julgamento? João capítulo 5, versículo 22 diz: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Então o papel de Jesus hoje, meus queridos, como nós já falamos, é de juiz. Ele é quem nos julga e ele é o nosso juiz hoje. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, além de ele ser juiz, ele também é o nosso advogado que intercede por nós junto ao Pai, né? O juízo é realizado em 3 fases. Agora a gente precisa entender como que é realizado esse juízo que Jesus está fazendo lá no céu neste momento. Está acontecendo lá o juízo neste momento lá no céu. Ele acontece de três maneiras. A primeira maneira é investigação. Teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Cristo. E isso nós encontramos lá em Daniel capítulo 8, versículo 14 e Daniel 9, versículo 24 a 27. Então, neste momento, Jesus está fazendo o papel de investigação, o juízo investigativo, né? Depois vem, né, a segunda ato que acontece no juízo é a comprovação. Aí essa comprovação ocorrerá durante os 1000 anos. Se você não viu ainda o estudo bíblico dos 1000 anos, só ir aí na playlist que vai estar aqui na descrição embaixo. Aí tem um estudo aí, os 1000 anos no céu, se eu não me engano é o tema. E nestes 1000 anos vai acontecer ali a comprovação. Como é que vai ser? Olha só, antes de Jesus voltar, nós estamos passando pelo juízo dele. Então ele vai fazer o julgamento de todos, vai voltar. E quem foi salvo vai para o céu, quem não foi salvo não vai para o céu. Aí ele vai passar, nós, né, eu e você, que vamos ser salvos, nós vamos passar 1000 anos com Jesus lá no céu. Nesses 1000 anos lá no céu, por exemplo, nós vamos querer saber por que alguém que nós conhecemos não vai estar lá, porque de repente alguém que tão ligado, que a gente achava que estaria no céu não vai estar. Então ali Deus, né, Jesus, vai nos mostrar e nos comprovar por que essas pessoas se perderam, o que aconteceu. Então ali vai acontecer a comprovação, nestes 1000 anos. Quando termina esses 1000 anos, Jesus vai retornar. Olha só, Jesus vai retornar para a terra, porque agora ele vai, né, limpar a terra de todo mal e exterminar o pecado de uma vez por todas. E vai purificar a terra. E aí acontece a execução, que é o juízo final que ocorrerá após os 1000 anos. E se você quer entender um pouquinho mais sobre esses 1000 anos, nós fizemos um estudo bíblico aqui, está na playlist, dá uma olhadinha lá, vai ser muito legal. Aí você vai entender um pouquinho mais sobre isso daqui que nós acabamos de falar. Então, no juiz, Jesus ele é o nosso juiz e o nosso advogado. O juízo acontece em 3 etapas. A primeira é a investigação, que é a que está acontecendo agora, neste exato momento que nós estamos estudando a Bíblia aqui juntos. A segunda é a comprovação. Quando nós, os salvos, estivermos lá no céu, Deus vai comprovar por que, né, quem foi salvo, quem não foi salvo, por que foram salvos e não foram salvos. E a execução, quando Jesus voltar novamente, agora para terminar com o mal, acabar com o pecado, Satanás, né, e todos os pecadores, e purificar a terra, vai ser o juízo final, tá bom? Pergunta número 6. O que Deus julgará? E aí?
o que Deus julgará. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, meus queridos, Jesus, Deus, vai julgar somente as coisas boas? Não. Jesus vai julgar somente as coisas graves ou más? Não. Jesus vai julgar somente o que foi mal? Não. Todas as coisas, meus queridos, Jesus julgará todas as coisas. Em Eclesiastes nós vemos que até mesmo aquele pecadinho escondido, tudo que a gente esconde das pessoas aqui na terra, mas de Deus nós não escondemos, tudo isso passará pelo julgamento de Deus lá no céu. E é importante, meus queridos, então, abrir um parênteses aqui rapidinho, nós tentarmos fazer as coisas melhor possível para Deus. E é claro que nós vamos pecar, é claro que nós vamos errar, mas nós temos que pedir perdão a Deus, porque Ele é também nosso advogado, e quando nós pedimos perdão a Ele, Ele nos perdoa. E por isso nós temos que sempre pedir perdão a Deus, porque nós somos pecadores, e aí Deus vai nos limpar. E assim, meus queridos, quando nós passarmos pelo juízo ali investigativo, Deus encontrar em nós pessoas para serem salvas, né? E assim nós vamos morar com Ele no céu. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de Sua palavra. Isso está lá em Romanos capítulo 2, versículo 2. Pergunta 7 diz: de que modo seremos julgados? E aí, como que vai ser esse julgamento? Apocalipse capítulo 20, versículo 12 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abrirá os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se foi achado escrito nos livros. Então, como que nós seremos julgados? De que maneira? Conforme o que está escrito nos livros. E meus queridos, se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora. Nós temos a nossa vida registrada pelos nossos anjos. Nós temos 2 anjos, na verdade 3 anjos, que sempre estão nos acompanhando em todos os momentos. É o anjo da guarda, que sempre está nos protegendo e que nos guarda. E nós temos 2 anjos que fazem anotações sobre a nossa vida, que é o anjo que anota as coisas boas e o anjo que anota as coisas ruins que nós fazemos. Então, meus queridos, toda a nossa vida está sendo escrita no livro da vida lá no céu. E é isso que está escrito lá nas páginas do livro da vida que vai ser julgado, que vai, conforme está escrito nos livros, que vai determinar lá se nós vamos ser salvos ou não. Quando nós fazemos alguma coisa de ruim e de mal e pecamos, quando nós pecamos, nosso anjo anota lá, Rafael pecou, tal dia fez isso. Ok, tá lá. Mas quando nós oramos a Deus e pedimos perdão, o que acontece? Isso que ele anotou lá é apagado. Aí fica só a coisa boa. Por isso nós devemos sempre pedir perdão a Deus, tá bom? Então nós seremos julgados por isso, por tudo que nós fazemos, pela nossa vida. Nós seremos julgados por tudo que nós fazemos, escolhemos, nossas escolhas, pecados, coisas boas. Então o que determina vai estar escrito lá nos livros somos nós, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Pergunta 8 é: quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Então todos nós, meus queridos, não importa quem você seja, não importa o quão rico ou pobre que você seja, inteligente, não importa. Todos nós passaremos pelo juízo de Deus, todos nós seremos julgados por Deus, todos nós seremos então ali ou condenados ou salvos. Que vai determinar isso vai ser o que nós fazemos com a nossa vida aqui nessa terra enquanto vivemos. Pergunta 9 é:
que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Meus queridos, será que existe algo que eu possa fazer para quando o meu nome passar lá diante de Deus? Talvez meu nome esteja passando lá agora. Não sei que dia vai passar, ninguém sabe a hora e o momento que isso vai acontecer, que o nosso nome vai estar passando lá diante de Jesus no juízo investigativo. Mas o que nós devemos fazer para sermos aprovados? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz bem assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus queridos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que nós devemos o que nós devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Nós devemos estar em Cristo Jesus, confiar nele, entregar a nossa vida a ele, abrir o nosso coração para ele, fazer tudo por ele, porque ele é o nosso Deus, ele merece e nós devemos fazer tudo por ele. Então, devemos pedir perdão toda vez que nós pecarmos, devemos buscar a Deus. Meus queridos, devemos estar e andar com Cristo todos os dias da nossa vida. E aí sim, quando o nosso nome passar lá diante de Jesus, Jesus falava assim, vai vir falar assim: vinde, meu filho amado, entra aqui, toma posse do que é seu. E nós assim sermos aprovados. Deixa eu só falar um detalhe que é importante antes de nós irmos para a próxima pergunta. Porque nós temos a ideia de que esse julgamento, tudo isso acontece quando Jesus volta. Quando Jesus vai voltar. Mas o julgamento não acontece quando Jesus voltar. Quando Jesus estiver voltando, ele já vai estar voltando com a sentença. Entenda isso, meus queridos. Quando Jesus voltar, ele já vai voltar com a sentença dada. Quem for salvo vai estar salvo, e quem não tiver salvo, infelizmente, não vai passar os 1000 anos com Deus lá no céu. E quando Jesus voltar dos 1000 anos, vai ser destruído junto com Satanás e seus anjos. Isso é fato. Mas, Rafael, amanhã ou depois eu posso ser julgado, a porta da graça, hoje ainda a porta da graça está aberta para nós. Hoje ainda nós podemos chegar a Deus, pedir perdão, mas amanhã ela não pode estar mais. Como que isso pode acontecer? De duas maneiras. A primeira é Jesus voltando. A porta da graça fechou. Não adianta pedir perdão, não adianta clamar a Deus, porque o julgamento já foi feito. Jesus está voltando, então o julgamento já foi feito. Não adianta se arrepender depois. E a segunda maneira da porta da graça se fechar é quando nós morremos. Então, meus queridos, nós devemos andar com Cristo. Por isso que o Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 diz que nós devemos estar em Cristo todos os dias da nossa vida, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se eu e você tivermos uma vida de pecados e amanhã nós morrermos e o nosso nome vai passar lá diante de Deus, infelizmente não houve tempo de nós pedir perdão e com certeza nós seremos condenados. Então, antes que isso aconteça, entregue a sua vida hoje nas mãos de Deus. Peça perdão hoje, peça perdão amanhã. Não deixe de abrir o seu coração para Jesus, para Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é o nosso advogado e vai nos perdoar, para nós passarmos, quando o nosso nome passarmos diante dele lá, está limpo, e assim nós sermos aprovados diante de Deus. E assim, a porta da graça está sempre escancarada, aberta para mim e para você. Tá bom, meus queridos? Então vamos dar continuidade aqui para finalizar. Pergunta 10 qual é a norma pela qual seremos julgados? Existe alguma norma estabelecida da qual nós seremos julgados? Vamos ver? Tiago capítulo 2, versículo 10 até o 12 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei.
Falai de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 continua dizendo: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, meus queridos, nós devemos, a norma pela qual nós seremos julgados será a lei da liberdade. Esta lei é os mandamentos de Deus. Então, meus queridos, o que vai determinar a norma pela qual, nós vamos ser julgados é os mandamentos de Deus. E que nós possamos estar irreparáveis, irrepreensíveis diante de Deus, para quando o nosso nome passar lá diante de Deus, que faz o juízo investigativo neste momento, para que eu e você nós possamos ser aprovados, tá bom? Então, você abre o seu coração nas mãos de Deus e que Deus te abençoe. Está finalizando o estudo de hoje. A recapitulação do que nós estudamos hoje diz bem assim: após a sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é das 2.300 tardes e manhãs. A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, ele atua como juiz. As três fases do juízo são investigativo, que está acontecendo agora, comprovação, que vai acontecer nos 1000 anos, e execução após os 1000 anos. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e guardam os seus mandamentos. Meus queridos, se você está em Cristo e guarda os mandamentos de Deus, não há condenação para você. Desejo obedecer à palavra de Deus e aos seus mandamentos. Aceito Jesus como meu Salvador e o constituo meu advogado pessoal. Se esse é o compromisso que você quer fazer com Deus e se você entendeu a mensagem de hoje e quer estar aprovado diante de Deus no dia do juízo, e se esse é seu compromisso de fé, feche os seus olhos e vamos falar com Deus neste momento. Senhor Deus, obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado porque nós aprendemos, porque o Senhor, além de ser o nosso advogado, é o nosso juiz também. E nós sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos julgar e nos perdoar todos os nossos pecados. Nos ajude, Senhor Deus, a chegarmos a Ti e pedir perdão para que nós possamos ser aprovados no dia do juízo. Obrigado por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus queridos. Estudo bíblico de hoje finalizado. Próximo estudo, vamos ver o que vai acontecer. A nação israelita fora dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. Isso que nós vamos estudar semana que vem. Nós vamos falar sobre as leis de Deus. Será que ainda existe lei que nós devemos guardar? Será que existe lei que foi abolida? O que aconteceu? Nós vamos falar sobre as leis semana que vem. Você não pode perder, tá bom? Deus te abençoe. Nos encontramos aqui então amanhã para nossa lição, Estudo da lição da Escola Sabatina. Vamos aprender bastante coisa legal essa semana. Você não pode perder, tá imperdível, tá? Compartilha esse estudo bíblico com seus amigos para que eles estudem e aprendam mais também. Deixa o joinha, comenta bastante aí e nos encontramos aqui amanhã. E você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Vamos juntos aprender da Palavra de Deus todos os dias juntos, tá bom? Até amanhã, meus queridos. Tchau, tchau.